Bom dia, gente. Olavo Amaral aqui. Então, a gente vai continuar seguindo o nosso módulo sobre meta-análise. Hoje a gente vai falar de medidas de efeito em meta-análise. Isso não é um tópico específico à meta-análise. Medidas de efeito são importantes para qualquer forma de análise quantitativa de dados, mas, evidentemente, também são uma parte importante de meta-análise, quer dizer, quais são as medidas de efeito que você pode usar com base no que você quer perguntar, com base nos seus estudos primários. Então, como a gente viu em aulas passadas, uma meta-análise vai sintetizar os efeitos de vários estudos individuais, pesando eles conforme a precisão, para tentar chegar a uma estimativa de efeito sumário. Dito isso, para isso fazer qualquer sentido, a gente tem que discutir, quer dizer, qual é, enfim, o que é a nossa medida de efeito. Quer dizer, a gente está tentando expressar essa medida de efeito como. Então, a gente tem que entender quem é a nossa medida de efeito. E, classicamente, quer dizer, enfim, isso é, na verdade, uma pergunta que você precisa para fazer qualquer inferência com estatística, certo? Por mais que você tenha uma pergunta biológica que possa ser ampla e vasta e multidimensional, em última análise, quando você operacionaliza o experimento para tentar responder alguma coisa sobre isso, você tem que ter uma resposta que venha no formato de um número que você possa submeter à análise estatística, se você quiser fazer alguma forma de análise quantitativa. Quando você tem um experimento, esse número costuma ser uma medida de associação entre variáveis. Se você está controlando uma variável e medindo outra, geralmente isso vai acabar, enfim, você vai medir o seu efeito tentando especificar qual é o impacto de uma variável na outra. Isso pode ser expresso por uma diferença, por um coeficiente de correlação, por uma razão de chance, dependendo do tipo de variável que você tem. E, eventualmente, você pode também estar fazendo observações e querer estimar um parâmetro, uma média, uma proporção de alguma variável na população. Isso é um cenário um pouquinho diferente, talvez menos comum em pesquisa pré-clínica. No experimento, que é o que a gente vai estar mais frequentemente lidando, pelo menos no âmbito do BRISA, um tamanho de efeito geralmente é a estimativa do impacto de uma variável na outra. Então, vocês têm um experimento simples como esse aqui, em que você pega, randomiza animais aqui para receberem ou uma dieta normal ou uma dieta de cafeteria, e no fim das contas mede o peso. Você tem a variável que você controla, a sua variável independente, que é a dieta, e a variável independente, que é o peso, que é aquilo que você mede. Nesse caso, a variável independente é categórica, você tem dois grupos, e o rato tem que estar um no outro, e a variável dependente é quantitativa, ou seja, seria uma variável contínua como desfecho. Nesse caso específico, classicamente o seu efeito vai estar sendo expresso por uma diferença entre as médias dos dois grupos, certo? Que no fundo é uma associação entre a variável categórica grupo e a variável quantitativa peso. Dito isso, por mais que a diferença de médias se expresse bastante bem, enfim, o tamanho do impacto da dieta no peso, você pode expressar essa diferença de diferentes formas. Você pode expressar ela na unidade padrão absoluta, que a gente chama de raw ou non-standardized differences. A gente pode expressar isso em unidades relativas, ou a gente pode expressar isso em unidades estandardizadas. Mais especificamente, se você está falando de peso, você pode expressar isso aqui em gramas, que é a unidade em que você provavelmente pesou os seus ratos. Você pode expressar isso aqui em porcentagem do controle, então, claro, aqui é mesmo tamanho de diferença, mas ao invés de chamar isso aqui de 63 gramas, você pode chamar isso aqui de um aumento de 37% no grupo dieta cafeteria em relação ao controle, é a mesma diferença, só está expressa em outra unidade, que é a porcentagem do grupo controle. Ou você pode usar uma medida estandardizada para isso, que no fundo é expressar a diferença em desvios padrão. Quando você fala que isso aqui tem um tamanho de efeito, um Coins D de 1,3, no fundo você está dizendo que essa diferença aqui é de 1,3 desvios padrão, considerando o desvio padrão estimado a partir das duas amostras. Isso parece menos intuitivo do que diferenças absolutas ou relativas. Dito isso, tem uma razão para a gente usar isso aqui, quer dizer, tamanhos de efeitos standardizados no fundo medem o quanto as suas populações são distintas, certo? O quanto elas se sobrepõem ou não. Isso, de certa forma, está mais próximo do que o seu teste estatístico vai usar do que diferenças absolutas ou relativas. Na prática, se você quer ver até que ponto um efeito é consistente, ele é provável de existir realmente, você está interessado em quanto que as populações divergem, certo? De qual o tamanho da variabilidade entre os grupos em relação à variabilidade dentro do grupo. As medidas mais comuns para expressar diferenças entre médias de forma standardizada são o D de Cohen e o G de Hedges. O G usa o desvio padrão da amostra e o G usa uma correção para tentar estimar melhor o desvio padrão da população. Geralmente o G de Hedges é mais aceito, particularmente para amostras pequenas, ele tende a enviesar menos a sua estimativa do desvio padrão. E é mais usado em contexto de meta-análise. Dito isso, você não precisa necessariamente usar uma medida standardizada, o que usar uma diferença absoluta relativa. O standardizado depende um pouquinho do seu propósito. Se todos os seus estudos utilizam a mesma medida de desfecho, você está meta-analisando, por exemplo, estudos de condicionamento aversivo, em que todos eles estão expressando a medida de memória deles em porcentagem do tempo que o rato fica em congelamento durante uma sessão de teste, você pode usar uma diferença absoluta, porque eles todos estão usando a mesma medida, certo? E isso tem uma vantagem de
No fundo, você está usando uma coisa que é mais palpável. Se você diz que, claro, aqui o efeito é zero, mas assim, se você diz que aumentou em 10% o tempo que os animais persistem congelando, isso tem um significado palpável. Se você diz que, poxa, os ratos engordaram 30 gramas, isso tem um significado palpável. Mas, de novo, isso só funciona se você tem todo mundo na mesma unidade. Se você tem estudos primários que estão em unidades diferentes, você não tem essa opção. E você vai ter que converter eles ou para uma medida relativa ou para uma medida estandardizada. A segunda opção geralmente é mais frequente no campo de meta-análise, então não existe nada de errado em você expressar enfim, fazer uma meta-análise de diferenças relativas, mas as estandarizadas são usadas mais comumente. Uma vantagem delas é que se você tem estudos que usam algum tipo de pareamento, então você está usando, enfim, uma medida uma comparação entre antes e depois do tratamento nos mesmos indivíduos, por exemplo, você geralmente precisa usar medidas estandarizadas para levar esse pareamento em conta, certo? De novo, isso tudo vale para diferenças, que no fundo são associações entre categorias, entre uma variável categórica e uma variável quantitativa. Se você tem um desfecho categórico, então, por exemplo, aqui, agora o exemplo, enfim, a intervenção do experimento mesmo aqui, tá, uma sua variável dependente é depois de certo tempo ver se o rato está vivo ou morto. Nesse caso, a variável independente é categórica, ou você ganha dieta normal, ou você ganha dieta cafeteria, mas a variável dependente também é, ou você está morto, ou você está vivo no fim do estudo. Você não, rato. E nesse caso, as medidas de efeito são diferentes, porque, enfim, as formas de expressar essa associação são outras. Classicamente, para medir a associação de duas variáveis categóricas, as pessoas vão usar razões de chances, ou odds ratios, ou riscos relativos, eventualmente hazard ratios, ou razões de azar, se você tem isso aqui ao longo do tempo, né? E nesse caso, não é incomum a situação que, se você tiver uma variável dependente categórica, você vai ter estudos que expressam isso aqui por risco relativo, estudos que expressam isso por odds ratio. Nesse caso, se você quiser fazer uma meta-análise, você vai ter que converter tudo isso aqui numa medida única. Isso tende a não ser difícil de fazer se você tem os dados primários aqui, dar as contas para calcular essas coisas, são relativamente fáceis. Bom, uma última situação é você ter duas variáveis quantitativas. Isso é menos frequente sem experimentar, mas eventualmente vai ter casos em que você está tendo uma variável independente que também é quantitativa, em particular quando você está comparando doses de tratamentos ou graduações de intervenção. Então aqui, por exemplo, você tem uma dieta que você ganha ou X, ou 2X, ou 3X de ração, você está medindo o peso no final, e você pode tratar isso aqui como uma medida quantitativa. Isso vai acabar te dando outras medidas de efeito. Já agora você não vai ter uma diferença entre grupos, mas você vai ter ou um coeficiente de correlação, R de Pearson, ou um coeficiente de determinação, R ao quadrado, ou um beta que descreve como a quantidade de ração influencia no seu peso. Notem que o beta aqui é uma medida não estandarizada, ele depende da unidade, é quantos gramas de peso você vai aumentar para cada grama de ração a mais, por exemplo, enquanto os outros dois são medidas estandarizadas, tanto no R como no R ao quadrado, você está levando em conta já o desvio padrão, então elas se aproximam um pouco do que você mede por um Coins-D ou um Hedges-D, por exemplo. Uma última situação que não é tão comum em pesquisa básica são situações que se uma estimativa, que você está tentando estimar uma porcentagem, uma média ou algum outro parâmetro. Isso é frequente em estudos pré-clínicos, mas na clínica é bem comum. Você pode estar tentando estimar, por exemplo, a prevalência de HIV em uma determinada região. Nesse caso, cada estudo, que vai ser uma observação, não um experimento, vai estar te dando uma taxa de prevalência específica, você vai tentar juntar essas todas aqui e tal. Então, nesse caso, você não está medindo uma associação entre variáveis, você está tentando estimar um parâmetro. E, de novo, a parte importante é que você precisa ter os seus efeitos numa mesma escala, numa meta-análise. Então, se você tem desfechos quantitativos e qualitativos em diferentes estudos, isso pode acontecer. Você pode estar avaliando uma mesma coisa por testes, alguns dos quais usam medidas quantitativas, outros usam medidas qualitativas. Você vai ter que converter eles numa mesma escala. Dito isso, existe matemática para isso. Então, essa é mais uma vantagem de medidas de efeitos standardizadas. Elas são interconvertíveis entre si, por assim dizer. Você pode transformar um odds ratio em um Coins-D, ou enfim, um R em um Coins-D. Então, você pode, em última análise, transformar odds ratios, Zs, Ds e Hedges entre si e escolher uma dessas medidas aqui, tal como uma forma de sumarizar medidas de efeito que venham dos estudos primários de formas muito diferentes, porque eles estão olhando desfechos diferentes ou avaliando variáveis diferentes. E, de novo, isso pode acontecer dependendo de quão ampla você torna a sua pergunta de meta-análise. Certo? Se você tem um problema específico, é menos provável que aconteça, mas você tem que estar preparado para isso, para saber converter tudo em uma mesma medida de efeito, se for necessário. E uma vez que você conseguiu colocar isso, aí a gente pode partir para meta-análise. Então, assim, concluindo aqui, não tem uma forma única de expressar o tamanho de efeito. O que você vai usar como medida de efeito depende um pouquinho da sua pergunta, mas depende também do que você tem nos seus estudos primários. Não adianta você querer
muito expressar o seu efeito em uma escala absoluta se os estudos têm muitas medidas distintas. Independente da sua preferência, é fundamental que você consiga converter tudo numa medida única. Se você já tem tudo numa medida única, você pode se dar o luxo de simplesmente usar ela. E uma vez que você tenha tudo na mesma escala, aí a gente pode passar para simples resultados, que vai ser o nosso tema aí, tal, das próximas aulas. Até mais.